Você quer fazer parte da família de Jesus? Eu convido você a estar comigo para a gente entender aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Mas antes de mais nada, para você, eu já quero fazer um convite. Pegue a sua Bíblia e, antes de iniciar, vamos invocar sobre nós a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, dai-nos mais uma vez o entendimento de Tua palavra. Derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que será meditado no dia de hoje. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, é com muita alegria que a igreja celebra hoje a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E é com muita alegria que eu peço a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós, que ela nos ensine, de fato, a sermos praticantes da palavra de Deus. E o texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Aqui é um texto clássico de nós católicos, onde falamos de Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos. O versículo 46, e aqui eu já vou direto ao texto, vai dizer que enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam falar com ele. Veja, quando Jesus estava dentro do seu ministério, Jesus arrastava multidões. Muitas pessoas procuravam Jesus para ouvir a sua sabedoria, os seus ensinamentos e extrair dele aquilo que era necessário para a sua vida. E nessa ocasião, Jesus falava às multidões quando seus parentes, sua mãe, seus irmãos chegaram até Jesus. Agora, vamos entender aqui alguns pontos. Primeiramente, o termo grego utilizado aqui para irmãos é adelphoi. Então esse termo grego, essa palavra grega, tem um significado muito mais amplo do que irmão de sangue. Então veja, embora o grego ele tenha também uma palavra que identifica primos, como anépsios, que a gente também encontra apenas uma vez no Novo Testamento, que é lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, onde vai dizer que Marcos é primo de Barnabé. Então, essa palavra primo, anépsios, só é encontrado uma única vez no Novo Testamento. Agora, os padres da igreja interpretam aqui irmãos como os primos de Jesus. Então, não são irmãos de sangue. E até mesmo não faz sentido, porque quando Jesus estava na cruz, que Jesus entrega Maria a João, se Maria tivesse outros filhos, se Jesus tivesse outros irmãos, não fazia sentido pela cultura judaica Jesus entregar Maria a João. Então, veja, aqui é algo importante que nós precisamos entender. Agora, alguém da multidão avisa Jesus que sua mãe e seus irmãos querem falar com ele. Agora, o que é que Jesus vai fazer logo em seguida? O texto vai dizer que Jesus ele faz uma pergunta. E essa pergunta a gente encontra no versículo 48, onde a pergunta diz o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Veja, Jesus ele sempre aproveitou das situações cotidianas para transmitir algum ensinamento. E mediante essa situação, Jesus ele quis transmitir um ensinamento quando ele faz essa pergunta. E o que acontece? Logo após ele fazer essa pergunta, o texto vai dizer que ele aponta para os seus discípulos com a mão, e aí ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está indo muito além ao vínculo
de parentesco, ao vínculo sanguíneo. Ou seja, se você quer ser parente de Jesus, se você quer ser irmão de Jesus, irmã de Jesus, mãe ou pai de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. Então aqui é a grande lição que o texto tem para nos dizer hoje. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Porque se nós não fizermos a vontade do Pai, nós não somos considerados como membros da família de Jesus. Então veja, Jesus aqui não está menosprezando Maria, como muitos interpretam dessa forma. Pelo contrário, quem mais foi tão obediente à palavra de Deus quanto Maria, quanto Nossa Senhora, quanto nossa mãezinha do céu? Veja, aqui é um exemplo que nós precisamos aprender com Nossa Senhora e com aquilo que Jesus está dizendo. E aqui a gente traz para a nossa vida aquilo que a palavra nos ensina hoje. Quantas pessoas hoje andam com a Bíblia debaixo do braço? Quantas pessoas hoje decoram versículos bíblicos? Quantas pessoas hoje aparentam ser boas pessoas, mas no fundo não fazem a vontade do Pai? Não fazem a vontade de Deus. Então as pessoas que não fazem a vontade de Deus não são parentes de Jesus. Não fazem parte da família de Jesus. Então aquilo que Jesus está querendo ensinar é que o vínculo familiar, o parentesco com Jesus vai muito além dos vínculos sanguíneos. É isso que Jesus quer dizer. Em outras palavras, em palavras mais simples, Jesus quer dizer: você, eu, qualquer que seja a pessoa, se nós queremos ser parentes de Jesus, se nós queremos fazer parte da família de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. E nós encontramos quantas pessoas hoje são desobedientes à vontade de Deus. Veja, se você está no trânsito, se alguém faz alguma imprudência no trânsito, o que é que muitas vezes as pessoas fazem? Começam a xingar, começam a questionar. Isso é a atitude de quem é obediente ao Pai? Isso é a atitude de um católico, de um cristão? E veja, e quantas outras situações, às vezes no ambiente de trabalho, quantas vezes você quer derrubar o outro, você quer crescer em nível hierárquico na empresa, às vezes pisando o outro, não sendo justo com o outro. Veja, isso é ser obediente ao Pai? Você às vezes está dentro da igreja, você olha para a vida do outro, você observa a roupa que o outro está usando, você começa a falar do outro pelas costas. Isso é fazer a vontade do Pai? Então veja, se nós queremos ser fiéis à vontade do Pai, se nós queremos ser membros da família do Senhor, pertencentes à igreja do Senhor, é necessário que nós façamos a vontade do Senhor. Agora, é fácil fazer a vontade de Deus? Nem sempre, meus irmãos. Quantas vezes nós nos pegamos sendo infiéis com a palavra do Senhor? Quantas vezes nós nos pegamos fazendo coisas ilícitas? Quantas vezes nós nos pegamos vendo coisas inapropriadas para um católico, para um cristão? Veja, a palavra de Deus hoje quer nos chamar a atenção para essa realidade. Então, meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje abra o coração para compreender a poderosa palavra de Deus e busque aplicar na sua vida aquilo que é esse grande ensinamento para que nós possamos um dia ir para o céu. Então é essa a realidade. Por que nós devemos ser fiéis à vontade do Pai? Porque a fidelidade à vontade do Pai vai fazer com que um dia a gente esteja na glória do Senhor. Então que a bem-aventurada Virgem Maria, hoje Nossa Senhora da Apresentação, possa interceder por nós. E nós aprendamos com a obediência de Maria a entender que para que sejamos membros da família de Cristo, é necessário fazer a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.